Teresa Perdigão, muito boa tarde. Aqui assim na Ilha das Flores, num dia cheio de nevoeiro, mas com uma paz, uma serenidade e uma temperaturas muito amenas e que convida, mesmo nesta época do ano, a qualquer uma pessoa passar por cá e vir degustar o que a nossa ilha tem de melhor para todos. Como todos nós vamos poder constatar, não é natural dos Açores, mas sim lá do nosso continente português, e que vem frequentemente à ilha, por motivos vários, mas disso caberá à senhora explicar a todos nós. Se quiser partilhar connosco um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu passado, começando por dizer onde nasceu e como era a sua infância naqueles dias. Olá, boa tarde. Com certeza, apesar da bruma, que é algo que não me incomoda absolutamente nada, porque para mim as ilhas são encantadoras com as suas gentes e com os seus climas, diferentes de ilha para ilha. A mim agrada-me bastante, curiosamente, esta bruma. Também gosto de sol, é evidente. Eu nasci numa pequena aldeia do concelho de Orém, portanto relativamente perto de Fátima. Fátima faz parte deste concelho, e desde muito cedo estudei em Leiria, num colégio, fiz o meu liceu também em Leiria, fiz ciências políticas no estrangeiro, saí muito cedo do continente. Mas também regressei, já não me lembro exatamente quanto, regressei talvez em 73 e ingressei na Universidade Nova, fiz Antropologia e digamos que é dentro desta minha área de conhecimento que eu com frequência me desloco aos Açores. Onde venho, como sabe, com alguma frequência, trabalhar alguns temas que estão dentro dos meus interesses muito particulares. Antes de avançarmos exatamente para esses seus interesses e para um trabalho digno e meritório da nossa atenção, quer-nos falar como era a sua infância nesse tempo? Eu nasci em 51, portanto, após a guerra. A minha avó, Carlota, era das poucas pessoas que lia na aldeia e, portanto, instruiu muito sobre o que se passava no nosso país e muito ligado à Europa, o que se passava na Europa. Portanto, desde pequenina comecei a ter uma certa formação e consciência. Hoje diz-se consciência política, para mim era um conhecimento do que era o universo, que na altura era muito pequeno. Tive uma educação muito religiosa, porque estudei num colégio de freiras dominicanas desde muito pequena. Não tenho a ideia da minha infância ser perturbada nem por excesso de violência, nem apesar de ter estado num colégio de freiras muito rigoroso, nem castigos. Lembro-me de conviver muito bem com as minhas colegas e professores. Aliás, ainda hoje tenho uma professora pelo menos, com quem me dou muito bem, mas a minha adolescência já foi mais perturbada, sobretudo porque rapidamente me apercebi de que vivíamos numa sociedade onde a palavra era muito proibida, e eu sempre gostei da palavra e continuo hoje a dar grande importância à palavra. E a dizer e achar que a palavra é um elemento de conhecimento e de transmissão do conhecimento. Nesse sentido, acho que a minha adolescência foi um pouco perturbada por esta inquietação permanente, e foi isso precisamente que me fez sair tão cedo do país. Eu tinha, suponho que talvez 17 anos ou 16, eu tinha feito já o meu 7º ano e a minha admissão à universidade, e nessa altura fui estudar para o estrangeiro. Portanto, penso que, resumidamente, é isto. A ligação
possível daquele passado da sua infância para aquilo que hoje pode constatar, exatamente nos jovens que têm hoje a idade que a senhora tinha nessa altura, qual é a análise que a senhora faz? Eu estou bastante perto de muitos jovens, porque há uma escola nas Caldas da Rainha, onde eu resido já há mais de 30 anos, uma escola superior de arte e design, e estes jovens trazem muita vida à cidade, e eu contacto bastante com associações culturais que eles têm, com atividades que desenvolvem, etc. Eu, se falar de uma forma geral, eu posso dizer que a diferença entre aquilo que eu era e aquilo que hoje eles são é abismal. Mas os tempos mudam, a forma de viver, os nossos interesses, tudo muda e, portanto, nós estamos em completa mutação permanentemente, tanto a nível ideológico como fisicamente, inclusivamente. Se nós hoje olhamos para fotografias da minha época, quando eu tinha 5, 6 anos, portanto, 1957, 58, e se olhamos para fotografias de jovens de hoje, não há comparação possível. Portanto, os tempos mudam e eu aceito muito essas mudanças. O que eu gosto de manter na vida é os valores e, portanto, gosto de contactar com esses jovens, que muitos têm valores da igualdade, da sinceridade, da ajuda mútua bem evidentes. Claro que há jovens que, devido à forma como crescem, por exemplo, muito afastados da família, muito afastados de um cotidiano que é o cotidiano doméstico e que é um cotidiano enriquecedor, eles estão completamente fora do mundo e da realidade. Isso faz com que alguns jovens cheguem ao ensino secundário e não tenham a mínima ideia daquilo que gostariam de vir a ser e, portanto, que não tenham interesses definidos, e também, sob o ponto de vista afetivo, não tenham a ternura e o amor que nós precisamos ter sempre e que a família poderá dar, a família, os amigos, etc. Portanto, resumindo, há grandes diferenças, mas eu continuo a acreditar que há jovens fantásticos que inovam, mas num sentido criativo, no sentido de transmitir conhecimento, no sentido de aprofundar conhecimentos, e até muitos, e artistas inclusivamente, que estão muito voltados para o estudo das nossas tradições, algumas para renovar essas tradições, outras para as continuar de uma outra forma, mas dando-lhes sentido. Eu acho que isso é importante. Portanto, realista, mas bastante otimista. Em que é que ocupavam os jovens e as famílias naquele tempo? Eu, como disse, fui educada num colégio de freiras, portanto, a minha educação foi essencialmente uma educação feminina, quer dizer, aprender a ler e a escrever é evidente, tudo, eu podia ler tudo, nunca senti qualquer, felizmente, qualquer proibição, até tinha acesso a livros que eram na altura, que se tornavam livros proibidos, como por exemplo os livros do Manel Alegre na altura, A Praça da Canção e outros, mas as meninas aprendiam trabalhos domésticos como cozinhar, costurar, etc., mas fazíamos muitas tertúlias e umas matinês dançantes, que agora estão outra vez a voltar, é muito interessante. Essas matinês eram encontros onde ouvíamos música, dançávamos, convivíamos, mas também falávamos sobre os livros que líamos e também sobre os filmes que líamos, que na altura eram poucos, mas muito importantes, e conseguíamos ver alguns filmes bastante bons, sim. Todos nós, mesmo em jovens, e aliás eu penso que seja a faixa etária com mais sonhos,
A senhora lembra-se que é que sonhava que queria ser quando fosse grande? Eu tenho a impressão que faz parte da minha maneira de ser não encontrar um único objetivo que me leve a seguir um caminho. Tenho muitos objetivos, mas eu penso que sempre quis ser professora e, curiosamente, artista. Portanto, sempre gostei de, por um lado, aprofundar, por outro lado, imaginar, está a ver, dar assim liberdade ao meu pensamento, mas no que diz respeito ao campo artístico eu não sei fazer nada, mas gosto da arte, sim. Perante a sua conversa, podemos deduzir que tem um leque um pouco amplo de atividades. Sente-se realizada? Sinto-me em realização. Quer dizer, todos os meus trabalhos me dão imenso prazer. Sinto-me muito compensada e sinto que é isto que eu gosto de fazer. Realizada, não, porque senão era o fim da minha vida, mas sinto que estou no caminho da realização. Portanto, tenho 66 anos e ainda há bocadinho disse que quem me dera chegar aos 90, que é para ver se tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer. Portanto, sinto-me bem na vida, muito bem, e o facto de eu ter um contacto tão grande como tenho com as pessoas, dá-me vida, dá-me muito entusiasmo e provoca-me muita curiosidade. E eu acho que o entusiasmo e a curiosidade são elementos muito importantes na vida e eu consigo mantê-los, sim. E os Açores, como sabe, é um dos campos para mim privilegiados. E agora sim, perante o poder conversativo que a senhora tem, uma memória prodigiosa, eu vou deixar ficar nas suas palavras e à sua vontade para agora sim a senhora dizer o que é que atualmente faz e o que é que faz com que esse brilho nos olhos seja contagiado. Sim, com todo o gosto, mas eu acho que é melhor dar-me um prazo de tempo, porque senão ficaremos aqui até a bruma desaparecer e aparecer a negritude da noite. Então, vou começar por aquilo que estou a fazer agora aqui. Estou na Ilha das Flores. Porque é que eu vim aqui? Porque estou a trabalhar com uma equipa e designadamente com a professora Norberta Amorim, da Ilha do Pico, investigadora sobre a tecelagem no ex-distrito da Horta, eu ocupar-me-ei dos séculos XIX e XX. Portanto, já trabalhei no Pico e no Faial. O meu trabalho é exatamente recolher a história presente através de testemunhos, testemunhos de tecedeiras, de pessoas que lidaram com as tecedeiras e testemunhos dos objetos que restam e dos lugares também que foram lugares privilegiados da tecelagem. Essencialmente, é isso que eu estou a fazer. O objetivo final é a publicação de um livro, como disse, de um grupo de investigadores, e o meu trabalho e o da doutora Norberta será feito em conjunto. Ela ocupar-se-á de séculos anteriores, através dos documentos que ela lê e que que são indicativos do número de tecedeiras que havia nas diferentes localidades, inclusivamente do número de animais que as pessoas tinham ou de quem tinha grandes e pequenos rebanhos. São coisas importantes para nós sabermos onde é que em cada ilha existia a lã. Portanto, isto é um trabalho que eu gosto imenso de fazer, porque me permite conhecer, por exemplo, o acervo dos museus, os textos que estão nos museus, tanto na Horta como aqui na Ilha das Flores, onde já visitei o museu e irei trabalhar para lá mais longamente. Há uma coleção que cobre toda a ilha e inclusivamente também a Ilha do Coco,
Corvo, coleção de têxteis, muito bom, e desloquei-me aqui precisamente também para falar convosco, consigo especialmente e com a sua senhora, porque vocês são testemunhas de uma tecelagem que se faz atualmente e, portanto, interessa-me saber como aprenderam, porque é que estão a fazer e o que é que pensam fazer mais tarde. Para não falar demasiado de mim e sempre continuamente, vou só referir um outro aspecto que diz respeito ao meu trabalho aqui nos Açores e que publiquei em 2016, os doces dos Açores, os doces certificados. Portanto, ocupei-me não apenas das receitas, mas também da importância que os doces têm numa determinada época, quer dizer, numa determinada época do ano, numa festa, porque é que se fazem as espécies, por exemplo, ou porque é que se faz aqui diz-se pão adobado, mas noutras localidades diz-se massa sovada, ou porque é que se faz as queijadas da Vila, ou as queijadas da Graciosa, ou penso que já referi as espécies de São Jorge. Portanto, estes doces tornaram-se tão importantes que são identitários de um local. Então, estudando os doces, eu apercebo-me e dou a conhecer também hábitos que as pessoas têm, não só a nível alimentar, mas a nível de convívio, como por exemplo, estou a recordar-me agora, o biscoito de orelha da Ilha de Santa Maria, que era um biscoito que se fazia especialmente nas matanças e que, apesar de as pessoas todas dizerem que as ilhas eram pobres e que não havia dinheiro para nada, ainda há pouco tempo uma senhora me disse, então nós não tínhamos dinheiro para comer, quanto mais agora para comprar fatos, tínhamos que fazer tudo em casa, não é? Esta noção de pobreza também é muito flexível, porque as pessoas eram tão ricas no seu convívio, e ainda são, e todos nós somos, mas estes doces deixam-nos ver que havia uma necessidade de partilhar com os vizinhos e com a família aquilo que tinham, e que havia momentos tão importantes no ano em que as pessoas reuniam tudo o que era importante para fazer os bolos, guardavam os seus ovos, guardavam alguns recursos que tinham para poder comprar mais açúcar, e tudo isso contribuía para que as pessoas vivessem mais unidas, mais ligadas entre si, e pronto, acho que foi esse o meu último trabalho, e de que eu gosto muito e queria continuar, porque há outros doces muito interessantes, como por exemplo aqui na Ilha das Flores. Penso que já não se faz muito, mas às vezes quando nós começamos a falar nas coisas, elas depois renascem. Por exemplo, os arreliques de São Pedro, que eram uns bolos que se faziam só na época pelo São Pedro, e outras coisas, por exemplo, com milho, que deixou praticamente de se cultivar, e é pena, e penso que poderei continuar os meus estudos nesta área e dá-los a conhecer, porque estudar os sítios é também fazer com que as pessoas conheçam melhor os seus sítios e gostem cada vez mais dos locais onde nasceram. A senhora falou, há pouquinho, de que o motivo da sua viagem cá tem a ver com a tecelagem, e toda a sua abrangência. Na sua família e no seu tempo, lembra-se da tecelagem? É muito interessante essa pergunta, porque eu estou constantemente a pensar, a virar-me para mim própria e a pensar, se viessem ter comigo a perguntar aquilo que tu perguntas, o que é que tu respondias? E, de facto, na minha família nunca conheci nenhuma tecedeira, mas na minha aldeia havia uma tecedeira que se chamava Elisa, que eu conheço perfeitamente, fui muitas vezes à casa dela, e quando era miúda, sei lá, teria talvez os meus 8, 9 anos, portanto fim dos anos 50, princípio dos anos 60, eu ia à casa dela, lembro-me perfeitamente onde é que ela tinha o tiar. É por isso que eu hoje, por exemplo, pergunto muito onde é que o seu tiar estava, para ter uma ideia da tipologia da casa, mas também da importância que o tiar tinha ou não em cada uma das casas.
Compreendo que estou a falar de realidades muito diferentes. Aqui na Ilha das Flores havia muitos teares. No continente, na zona onde eu vivia, havia muito poucos, porque havia zonas onde havia rebanhos e havia muita lã, e então aí sim havia muito mais teares. Na minha zona não, mas lembro-me perfeitamente da importância que esta tecedeira tinha na aldeia, onde as pessoas iam entregar sacos de novelos, de trapos, e ela tecia ou mantas ou passadeiras com desenhos. Lembro-me de, eu própria tenho, lembro-me um tapete pelo menos que a minha mãe mandou fazer com desenhos especificamente para mim, portanto é qualquer coisa que também faz parte do meu conhecimento, sim. A senhora falou quase no início da sua conversa e depois mais à frente voltou a confirmar que se ausentou do nosso país por algum motivo. Esta pergunta vai no sentido de, conhecendo a senhora outras civilizações, entre aspas, outras maneiras de estar na vida, de enfrentar a vida, o que é que a senhora achou do mundo por onde andou? Bom, eu andei por diferentes mundos. Quer dizer que os diferentes sítios onde eu estou são todos diferentes entre si. E o meu olhar, neste momento, é muito sectarizado. Na altura não era, poderia ter um olhar global. Hoje não. Eu olho para o que me envolve sempre numa perspectiva de pequena comunidade, ou então de comportamento individual. E, portanto, poderei dizer-lhe que, olhando para trás, quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu pretendia essencialmente era conhecer o sítio onde estava e conhecer cada vez mais, saber, era o que me interessava. Isto não quer dizer que o saber fosse ligado apenas ao interior, à biblioteca, não. Era o convívio, interessava-me imenso, conhecer livros, leituras, autores, música, filmes, pessoas, paisagens, comportamentos das pessoas. E hoje, na altura eu estudava, trabalhava, viajava. Hoje, sempre que eu viajo, eu trabalho. E sempre que trabalho, viajo. Porque o mundo é tão rico e tão complexo que eu não posso vê-lo de uma forma global e generalizada. E na nossa sociedade, a ligação à União Europeia acho que provocou em certos momentos uma tendência para a uniformização das comunidades, e eu penso que há males que vêm por bem. Naquilo que diz respeito a Portugal continental e ilhas, tem havido um ressurgimento de acontecimentos ou atitudes identitárias para que as comunidades, as vilas, as aldeias se tornem diferentes umas das outras, ou melhor, mantenham a sua identidade, mas diferentes umas das outras. Bom, o que eu estou a ver é que, quando me faz uma pergunta do passado, estou a vir demasiado para o presente. Não sei se isso o incomoda, mas o meu passado está também muito relacionado com o meu presente, porque eu ando sempre num vai e vem entre aquilo que é hoje, aquilo que foi ontem, aquilo que aprendi, a maneira como aprendi, tomar consciência se essa aprendizagem ainda me satisfaz ou não. E, portanto, é sempre num vai e vem que as coisas funcionam. Nestas suas caminhadas pela vida, na vida e no mundo, tem assim algum momento que guarda hoje graciosamente? A palavra graciosamente faz-me pensar na Ilha Graciosa, não é? Porque estamos nos Açores, mas de que gosto muito e onde também trabalho sobre o Carnaval. Guardo tanta coisa tão bonita, guardo sempre coisas ligadas às pessoas,
à generosidade das pessoas. Por exemplo, o facto de eu aparecer num sítio, tanto pode ser longíssimo daqui, como numa ilha grega onde aconteceu, como aqui nas Flores, que lhe vou contar sobre a generosidade das pessoas. A primeira vez que eu vim aqui à ilha, talvez há uns 30 anos, eu vinha acompanhada da minha família e não havia praticamente nenhum sítio onde se pudesse comer. Havia em Santa Cruz uma pequena pensão, suponho de um senhor chamado José Augusto, suponho que era de um senhor que tinha um barco que nos levava ao Corvo e portanto, a ilha não era muito falada, sob o ponto de vista turístico. Nós estávamos aqui no mês de março, abril, também não era muito comum haver aqui pessoas na altura que viessem visitar a ilha, e eu sabia que havia uma comida que me interessava conhecer, mas não havia nenhum restaurante onde pudesse comê-la, e aqui na Fajanzinha, por ali assim, eu passei numa lojinha, num pequeno comércio, que tinha resto de chão em primeiro andar, no resto de chão era o comércio, e eu dirigi-me ao senhor a perguntar se ele me podia dizer onde é que se podia comprar ou comer erva do calhau, que nunca tinha comido, não sabia bem o que era, mas sabia que era uma comida que fazia parte dos hábitos alimentares da ilha. E o senhor olhou para nós, éramos 4, marido e 2 filhas, e ele diz: a senhora quer comer erva do calhau? E eu: bom, não estou aqui a pedir para comer, mas claro que adorava comer, mas onde é que eu posso comer? Ele saiu do seu pequeno comércio e veio para a rua, chamou a mulher que vivia em cima, ela veio à janela e ele disse: abre a porta e faz erva do calhau com ovos para estes senhores. E foi a primeira vez que comemos erva do calhau, e foi há 30 anos, e está na minha memória, e coisas muito semelhantes que acontecem graças à generosidade das pessoas, e é isso sempre que me fica na memória. Eu sempre, nestes pequenos trabalhos, nestas conversas que amavelmente as pessoas cedem, eu tento nunca esquecer de fazer uma pergunta em homenagem à Ilha das Flores, que é: o que é a Ilha das Flores para a senhora? Eu tenho andado a pensar o que é ser tecedeira, e penso que é tão difícil a resposta. Tão difícil, no Corvo e aqui nas Flores. Mas o que é ser tecedeira? É tantas coisas, porque não se é apenas tecedeira, é-se também mãe, é-se também esposa, é-se trabalhadora no campo, e também se tece, ou tecia. Portanto, a minha resposta vai neste sentido. Flores é um sítio plurifacetado, multifacetado, com coisas que me agradam muito as paisagens, agrada muito a maneira de ser das pessoas. É um sítio onde eu tenho vindo sempre em trabalho, e onde me apetece vir mais uma vez para fruir, talvez de maneira diferente. Gosto da hospitalidade, sinto muito bem aqui. Está em mutação, a ilha está em mutação, a ilha está a mudar muitíssimo, em muita coisa, mas sinto que há uma grande sede de receber turistas, de preparar tudo para os turistas, e espero que haja também uma certa travagem, no sentido de não acabar com os hábitos dos florentinos, com a sua maneira de ser, com a sua arquitetura particular, com as suas comidas, etc. Portanto, a Ilha das Flores é uma ilha onde se deve vir, onde eu gosto de vir e onde eu gosto de encontrar as pessoas. Sinto-me muito bem aqui. Mesmo na reta final, para além de agradecer a sua simpática e amável prontidão
para com tamanha sabedoria partilhar com todos nós. Obrigada. Eu deixo sempre ficar um espaço ao seu critério, onde a senhora, se pretender deixar ficar uma mensagem para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, ou um apelo, algo que lhe vá na alma e que ache que deve ser dito, pedido, partilhado com todos nós, e este é o seu espaço. Muito obrigada e, portanto, já que estou na Ilha das Flores, é aos florentinos que me dirijo particularmente, agradecer-lhe a maneira como sempre me abrem a porta, sempre. Não vou dizer nomes, porque as pessoas que me estão a ouvir sabem que falo para elas e delas. O meu trabalho faz-se graças a essa partilha que as pessoas têm para comigo. Por exemplo, quando estive a estudar as comidas, houve pessoas que fizeram propositadamente alguns comeres para eu ver. Houve outros que não os puderam fazer na altura, mas que os fizeram e os fotografaram e nos enviaram. O mesmo aconteceu no Corvo também, nas outras ilhas também, mas especialmente agora que falo sobre as flores. Acho que nunca é demais sentir-me agradecida por tudo aquilo que me têm dado e o meu desejo é que o meu trabalho contribua para nos conhecermos melhor, para conhecermos melhor a forma como temos vivido, como vivemos e para que as pessoas gostem também dos seus lugares, porque quanto mais se gosta de um sítio, quanto mais se conhece um sítio onde se viveu, com os seus hábitos e os seus costumes, mais se ama esse sítio e eu acho que isso é muito importante. Doutora Teresa, muito obrigado e espero que os seus sonhos se concretizem agora e nesse futuro tão longínquo quanto a senhora almeja. Sim. Muito obrigado uma vez mais e que tenham um bom trabalho e uma boa viagem de regresso. Obrigada.